Sejam todos bem-vindos a mais um Gente de Expressão. Estamos recebendo ele, Rafael Bessoni Conte, que é da Dale Carnegie. Aliás, pode estar conversando aqui com ele nos bastidores. Você tem que saber um pouco mais sobre esse treinamento que é excepcional. Rafael, obrigado pela sua presença. Para a gente começar já a nossa conversa aqui, eu queria que você falasse quem foi Dale Carnegie. Obrigado, Fábio Alexandre, pelo convite. É um prazer estar aqui, me sinto honrado. Bem-vindo. O Dale Carnegie, ele é um americano, foi um americano que nasceu em 1888 e faleceu na década de 50. E deixou um legado para a gente da empresa Dale Carnegie e para a gente do mundo também, que são as pessoas que utilizam esse legado, esses princípios que ele deixou como treinamento no início, um treinamento simples, e depois virou uma empresa, hoje uma das principais empresas de treinamento do mundo. Em 1912, ele começou em Nova York a primeira turma do treinamento Dale Carnegie. O treinamento que levava o nome dele. Isso até é algo interessante. Muitas pessoas, às vezes, quando vê o nome da nossa empresa, perguntam o que significa esse nome Dale Carnegie? Qual que é o significado? Qual que é a tradução? E a gente sempre diz, não é uma tradução, porque é o nome do fundador da nossa empresa. E em 1912 ele começou esse processo nos Estados Unidos, e aí ele foi ganhando estrutura, ganhando corpo, reformulando o treinamento, crescendo até que virou essa empresa. Lá na década de 30, ele lançou um livro que é muito conhecido, muitas pessoas chegam a Dale Carnegie porque leram esse livro, não sabiam que existia um treinamento e acabam procurando a Dale Carnegie. Semana passada, inclusive, eu tive um exemplo bem interessante de uma cliente, uma veterinária, que é daqui da cidade de Indaiatuba, leu o livro e disse que entrou no Instagram dela e falou assim, eu vou seguir alguma coisa de Dale Carnegie, porque esse livro é muito interessante, e digitou lá, Dale Carnegie. Ela falou assim, a hora que eu digitei Dale Carnegie e o Instagram completou Indaiatuba, eu não acreditei que tinha Dale Carnegie em Indaiatuba e que era uma empresa, enfim. Então é bem interessante como esse livro, que foi escrito há quase 80 anos, ainda ajuda as pessoas a chegarem na empresa Dale Carnegie. Com certeza. Fala o nome do livro pra gente, afinal de contas, assim, nós estamos discutindo aqui, é um livro já, mais de 70 edições, como nós já dissemos, mas é um livro que ainda até hoje tem uma relevância importantíssima, não só para quem é do meio corporativo, mas até para quem quer, se comunicar melhor no seu dia a dia. Qual que é o nome do livro? Sim, esse livro é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Até a história desse livro também é interessante, porque a princípio Dale Carnegie não era escritor de livros, ele fundou a empresa de treinamento e dava treinamento. Até que 20 e poucos anos depois dos treinamentos acontecendo, ele usava como base o que ele tinha escrito de princípios, e um editor de livros fez o treinamento, e o dono da editora fez esse treinamento e sugeriu para ele, por que você não publica esse livro? E ele falou, não sou escritor de livros, meu negócio é treinamento. E depois que ele publicou esse livro, vendeu tanto que hoje ele é mais conhecido como o escritor Dale Carnegie do que como o grande empresário que ele foi. Verdade. Bem, vamos falar um pouquinho sobre o curso. Sim. O treinamento, na verdade, como ele é colocado em prática e para quem qual é o público-alvo, para quem é o grande... o treinamento traz esse grande diferencial no dia a dia, para o empresário, para o gestor ou para todo mundo. Sim. Uma palavra-chave que você usou, Fábio, é prática. É isso que é o treinamento Dale Carnegie, ele é prático. Se a pessoa decidir vir para o treinamento Dale Carnegie achando que vai estudar, vai para uma sala de aula estudar, não vai encontrar isso. Não é isso que ele vai encontrar lá. O que ele vai encontrar? Um treinamento prático. A gente chama de reuniões. A gente faz reuniões semanais, onde o empresário ou o gestor vai fazer um planejamento de o que ele vai enfrentar de desafio na semana, com pessoas, nas suas reuniões, desafios de comunicação, às vezes precisa vender uma ideia para a sua equipe, ele vai colocar no papel o que ele vai enfrentar de desafio, vai receber as ferramentas no treinamento e vai colocar isso em prática durante a sua semana. E volta para dar um feedback, ver o que funcionou, o que não funcionou e receber novas ferramentas. Então, respondendo a outra pergunta para gestores, nosso principal público é gestores de multinacionais ou de grandes empresas e empresários, seja ele empresário de pequeno porte, de médio porte, de grande porte. São pessoas que precisam ter mais efetividade no lidar com pessoas, vender ideias, se expressar de forma mais eficaz.
Bem, nós estávamos conversando aqui nos bastidores antes do nosso bate-papo. Eu já até pedi algumas dicas para você, né? Aqui, já pedi uma consultoria extra aqui. Mas assim, nós somos uma empresa de comunicação. O Grupo Mais Expressão é uma empresa de comunicação. Mas é claro e é óbvio que saber se comunicar no dia a dia, principalmente com seus colaboradores, inclusive com o seu networking e com todos os seus clientes, é essencial. Sim. Mas eu queria que você falasse da real importância de saber se comunicar, de saber se expressar. Qual é a real importância? Sim. Até uma outra coisa que a gente falou nos bastidores sobre isso é algo mais motivacional ou não. Isso acontece muito, essa dúvida acontece muito com as pessoas, porque eu recebo na Dale Carnegie ligações dizendo assim, Rafael, nossa equipe está meio desmotivada e tal, tem como vir aqui fazer um trabalho de motivação para a nossa equipe? A minha resposta é sempre, não tem como eu ir aí motivar a sua equipe. Por quê? Pode ser que isso não se sustente, não dure muito tempo. Então, qual que é o nosso papel? Ensinar o empresário a como é que ele faz para motivar a equipe e para manter essa motivação da equipe. E aí entra o papel da comunicação, por exemplo. Porque às vezes o empresário precisa passar uma informação importante. Por exemplo, vamos pegar um exemplo. O empresário foi lá e fez um investimento na fachada da empresa, em maquinário, num ambiente para ficar mais agradável para os seus funcionários, ar-condicionado e tudo mais. Fez todo o investimento. Dependendo da forma que ele vai comunicar isso para a equipe dele, pode parecer uma cobrança, pode parecer que não teve todo esse esforço e esse interesse no funcionário e o funcionário não dá valor a isso. Cria desinteresse do funcionário, desmotiva. Pelo simples fato de não ter essa efetividade na hora de comunicar. Então a importância da comunicação é essencial. Vamos pegar nesse exemplo que fez um grande investimento, pode ser que todo esse investimento financeiro seja perdido por uma falha na hora da reunião de apresentar para as pessoas o porquê que nós estamos fazendo isso para vocês. Entendi. Bem, aqui a escola Dale Carnegie em Indaiatuba foi fundada quando? Aqui em Indaiatuba a gente vai fazer 2 anos agora em dezembro. Bacana. Então, em Indaiatuba é recente, é bem novo, 2 anos, sim. Mas no Brasil não é tão novo assim. No Brasil a Dale Carnegie está há mais de 50 anos, no Brasil são mais de 150 escritórios, e agora em Indaiatuba também tem a possibilidade das pessoas não terem que ir para São Paulo, não ter que ir para Campinas, não ter que ir para grandes centros para poder fazer o curso Dale Carnegie. As pessoas podem fazer aqui. E Indaiatuba merece ter um instituto como a Dale Carnegie aqui. Antes de vir para cá, eu pesquisei bem todas as cidades da região e quando eu escolhi Indaiatuba, eu escolhi por vários fatores. PIB, pela qualidade de vida, segurança e tudo mais. E há 2 anos que eu estou aqui, eu tenho certeza agora que eu fiz a escolha certa. Por exemplo, minha esposa está grávida, daqui 15 dias minha filha nasce e eu estou tranquilo em saber que eu posso criar minha família aqui, minha filha aqui, meus filhos aqui, porque todo dia eu passo na rua e vejo, além do que eu já tinha pesquisado antes, mais uma informação importante sobre Indaiatuba. Indaiatuba está em 2º lugar no Brasil, Indaiatuba tem segurança, IDH acima da média, e quando não sai na mídia, quando não está nos outdoors da cidade, conversando com as pessoas, eu também descubro que eu fiz a escolha certa em abrir o negócio da Dale Carnegie aqui e trazer minha família para cá. Legal. Parabéns desde já, né? Obrigado. Daqui 15 dias tem a sua filha, parabéns mais uma vez. Bem, você falou aqui, nós estamos falando aqui do treinamento, e aqui eu estou com o material do Dale Carnegie Course, que é um dos treinamentos que é oferecido, né, pela Dale Carnegie. Mas eu queria que falasse um pouco mais desses treinamentos, quais são os treinamentos oferecidos, e também, assim, de forma geral, quando os alunos lhe procuram, empresários, gestores, qual é a principal dificuldade deles? Realmente se comunicar? Levar aos colaboradores ou à sua equipe o que ele quer, né, em termos de produtividade, de resultado? Esse realmente é a grande busca dos empresários e gestores? Ótimo. O Dale Carnegie Course é o que as pessoas chamam de o treinamento clássico da Dale Carnegie. Bacana. Quando a gente ouve alguém falar que fiz o treinamento Dale Carnegie, provavelmente essa pessoa está falando deste treinamento, Dale Carnegie Course, que a gente vê as competências para o sucesso da pessoa. A gente trabalha 5 principais áreas.
que é controle de estresse e preocupação, envolve um pouco de inteligência emocional e tudo mais. Aí entra em comunicação, que é essencial, relacionamento, liderança e autoconfiança. Então a gente chama esse de os pilares do sucesso de uma pessoa, seja ele um empresário ou um gestor de uma empresa. Esse é o principal treinamento da Dale Carnegie. Mas a Dale Carnegie também tem outros produtos. Treinamento de vendas, por exemplo. Treinamento de negociação, por exemplo. Treinamento de gestão. Então, treinamento, por exemplo, de comunicação. Um treinamento mais voltado, não é uma oratória, não é para palestrantes, mas é um treinamento especificamente de comunicação. Então, a Dale Carnegie tem uma cartela aí de produtos em treinamento. Inclusive, tem uma instituição americana que chama trainingindustry.com, que faz um ranqueamento dos melhores treinamentos do mundo. E você vai encontrar lá a Dale Carnegie, tanto em treinamento de liderança como o top 20 do mundo, e tanto treinamento de vendas como o top 20 do mundo. Qual que é a vantagem? Esses produtos estão aqui no Brasil em português, você não precisa ir para os Estados Unidos, por exemplo, para fazer um dos melhores treinamentos de vendas do mundo. Você pode fazer aqui em Indaiatuba. Você não precisa ir para os Estados Unidos para fazer um dos melhores treinamentos de liderança do mundo. Você pode fazer aqui em Indaiatuba. Então, sim, uma das principais demandas que as pessoas vêm procurando é comunicação. É melhorar a sua comunicação. Só que quando a gente recebe as pessoas, o processo da Dale Carnegie tem toda uma metodologia, a gente chama de o caminho da mudança de desempenho. Então as pessoas chegam com uma determinada demanda e a gente começa a fazer algumas perguntas e descobre o quanto aquilo é importante e o que mais tem por trás daquilo. Então a pessoa já vai ter uma noção de, opa, além de comunicação eu também tenho que trabalhar algumas outras áreas como apoio para essa principal que eu estou buscando. Feito isso, a Dale Carnegie normalmente envolve um gestor dessa pessoa. Ah, mas e se for um empresário? Não tem um gestor. Ele vai escolher uma pessoa como se fosse um mentor. Não é um mentor porque essa pessoa não foi preparada para isso, mas é uma pessoa que ele escolhe como uma pessoa de confiança para falar sobre ele, sobre os negócios dele. Então, isso faz parte da metodologia Dale Carnegie, envolver uma terceira pessoa para falar especificamente da pessoa e do negócio dela. E aí sim ela entra no processo. E aí esse processo leva em média 3 meses e depois que termina esse processo, a gente faz um acompanhamento que a gente chama de processo de sustentabilidade, que é sustentar tudo aquilo que foi desenvolvido nesses 3 meses ao longo da vida e da carreira dessa pessoa. Então tem toda uma metodologia para que realmente a mudança aconteça e seja duradoura. Bacana. Por quê? Porque nós, assim, o ser humano, ele tem um desejo de que as coisas fossem mais fáceis. Claro. Por exemplo, esse final de semana eu estava em Curitiba dando treinamento para um pessoal e um dos participantes chegou no intervalo e falou assim: Rafael, eu tô com uma dificuldade assim, e me explicou toda a dificuldade dele e a pergunta dele foi assim: qual que é a chave? Como é que eu viro isso? A gente quer isso, na verdade a gente quer. Cara, só me fala como que faz para resolver esse ponto, mas na prática não é assim que funciona. Envolve discussão, envolve reunião, envolve outras pessoas, um processo de 3 meses e um acompanhamento depois, a mudança vem com o tempo. E ao longo de 100 anos a Dale Carnegie encontrou qual que é o caminho, por isso é o caminho da mudança de desempenho. A Dale Carnegie encontrou qual que é o caminho e fornece todas as ferramentas para isso. Que legal. Bem, você falou algo, as primeiras perguntas, e eu estou vendo aqui também nesse material de apresentação que me chamou a atenção, que muitas vezes quando você vai numa palestra ou ouve um profissional, é difícil você ter um feedback. Ou até o próprio profissional que lhe orientou, você não volta a ter contato com aquele profissional e às vezes os ensinamentos acabam não tendo aquele resultado pleno que você gostaria. Isso é muito legal, essa questão do feedback. Vocês ouvem novamente o gestor, o empresário, buscam uma nova direção. Como é que é esse feedback que a Dale Carnegie dá para os alunos? Sim, a gente faz todo um acompanhamento individual. Por quê? A gente monta grupos de empresários e gestores, só que cada um vai ter um plano individual de desenvolvimento pessoal e um plano individual a gente chama um plano de ROI, de retorno sobre o investimento.
E aí é importantíssimo a gente acompanhar cada um deles. Então, a cada encontro, cada participante vai dar o seu feedback de o que fez, como fez, qual ferramenta funcionou, qual ferramenta não funcionou, e cada um individualmente vai receber um feedback do instrutor da turma, dizendo, olha, foi bom nisso, agora você ainda precisa ter atenção nesse ponto e nesse ponto. Então, isso vai sendo construído degrau a degrau até a pessoa chegar no resultado que ela espera. E além desse feedback individual junto com o grupo, nós da Dale Carnegie visitamos todos os nossos clientes. Então, cada pessoa que vem para o treinamento, Dale Carnegie vai receber visitas nossas, a gente vai lá na empresa para saber como é que está funcionando na prática. O que ele está implantando e o que está funcionando e se precisa de algum apoio ou não. Então a gente dá toda a estrutura para que realmente essa mudança de chave, essa virada de chave aconteça na prática. Que legal. Bem, vamos falar um pouquinho, né? Passa o endereço da escola para a gente. Os horários, eu sei, os horários até pelo seu público deve ter alguns horários alternativos, né? Sim, é uma questão dos horários e você que já se interessou pelo curso, quer saber mais sobre a Dale Carnegie, o telefone está aqui embaixo, é só conferir, já liga lá. Ficou alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários do Facebook, no Instagram, do Jornal Mais Expressão. Vamos repassar também para o Rafael, para a equipe dele. Não vai ficar nenhuma dúvida sem ser respondida, ok? Essa, afinal de contas, né? Esse é um dos parâmetros aí, é uma das missões da Dale Carnegie. Então, por favor, o endereço, o horário das aulas, por gentileza. Ok. Aqui em Indaiatuba a gente fica no edifício de Diplomate, ali na Avenida dos Trabalhadores, número 116. A minha sala, o meu escritório ali fica no 110. Então, se você chegar ali na recepção, pedir para interfonar no 110, você vai conseguir falar com alguém da nossa equipe. Os horários normalmente são à noite, porque o nosso público é o público que trabalha, tem a agenda lotada todo dia, e a gente faz os treinamentos no período da noite. Dias da semana a gente sempre vai intercalando nossos grupos, então a gente faz grupos de quinta-feira, depois volta para terça-feira, quarta-feira e volta para segunda, vai trocando os dias da semana para que quem tem um compromisso num determinado dia tenha a possibilidade de fazer num outro grupo. E sempre estamos com turmas abertas. Bacana, agora para a gente encerrar mesmo, já agradecendo mais uma vez a sua presença, é legal a gente receber tanta gente que é referência em Indaiatuba, porque a gente aprende também, e eu estou sabendo muito mais sobre o Dale Carnegie, esses cursos de treinamento, já me interessei, tá ok? Já vou deixar claro, já me interessei, e eu queria que você falasse sobre resultados. A gente consegue mensurar resultados? Sim, perfeito. Quais são, já disse uma porcentagem, você pode passar para a gente? Posso sim. Em média geral, 98% dos nossos clientes que passam pelo treinamento dizem que atingiram os resultados que entraram buscando. Mas para ser mais específico, alguns clientes conseguem 30% de aumento de vendas. Eu tive um cliente recentemente que conseguiu quase 200%. É um empresário do ramo de seguros que precisava melhorar um determinado produto. Naquele produto ele conseguiu quase 200%. Por exemplo, um outro resultado mais específico, um dos nossos principais clientes aqui em Indaiatuba é a John Deere. Todo mundo aqui em Indaiatuba conhece a John Deere, a gente treina vários executivos deles. Um deles fez o treinamento recentemente, ele é responsável pela manutenção das máquinas e o papel dele é manter as máquinas funcionando o máximo do tempo possível. Ele conseguiu, durante esses 3 meses, numa determinada máquina, 99% do tempo dessa máquina em atividade. Então, outro exemplo é uma outra indústria que fica aqui na rodovia. Uma pessoa tinha um determinado indicador, que era fazer uma entrega para o cliente em até 7 dias. Essa era a meta da empresa. E esse número sempre estava em 8, às vezes 8,5, chegou até 9. Nunca na história da empresa tinha chegado a 7, que era a meta deles. Em 3 meses, eles conseguiram baixar esse indicador para 7 dias e bateu a meta histórica da empresa. Então, o que o processo Dale Carnegie faz é isso. Quando a pessoa entra, definir uma meta e no final a gente medir a meta que ela conseguiu atingir. Que legal. Bem, já falei, mas vou falar novamente. Ficou alguma dúvida? Quer saber mais sobre a Dale Carnegie? Deixa aqui o seu comentário, a sua dúvida. E, lógico, vamos passar para o Rafael, para a equipe dele. Você não vai ficar sem a sua resposta. Então, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Então, voltamos a qualquer momento com mais um Gente de Expressão. Não perca!